Boa tarde a todos. Agora estamos começando a nossa última oficina de 2022. Estamos aqui com o Stefano. O Stefano é graduado em Relações Internacionais pela URGS e é participante do CESPRE desde 2016, quando o grupo foi fundado pela professora Sônia Hanicheski. É mestre em Estudos Europeus pela Universidade Católica de Leuven, na Bélgica. Atualmente está cursando seu segundo mestrado em Public Affairs, também na Bélgica. E desde 2021 é pesquisador na Associação das Regiões Fronteiriças Europeias. Então, agora ele vai falar um pouquinho sobre a escrita acadêmica em inglês. Bom, muito obrigado pela apresentação, Luana. Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar aqui depois de tanto tempo, continuando o meu vínculo com o CESPRE. E hoje, bom, eu vou falar sobre escrita acadêmica em inglês. O meu foco vai ser o uso dos conectores, que eu já vou explicar no que consiste, e como fazer referências bibliográficas com os três formatos mais populares entre a academia, enfim, anglófona de ciência política. Como eu imagino que a maioria de vocês saiba, fora do Brasil não se usa a BNT, existem vários estilos de referências que se podem usar. Normalmente não há um que seja obrigatório, isso fica de acordo com a escolha do autor, ainda que alguns periódicos tenham preferências. Eu escolhi esses Stefano, três por serem. só me avisa se é para eu passar os slides. Ok, ainda não. Ah, tá. Tá. Ah, eu escolhi esses três que eu vou apresentar mais tarde, por serem os mais populares e também por serem relativamente fáceis de usar. Antes de começar, eu só gostaria de dar um pouco de contexto de por que eu escolhi o uso de conectores para como tema da minha apresentação. E o motivo é porque a academia nos países anglófonos e nos países que têm uma tradição forte de escrita acadêmica em inglês, como é o caso, por exemplo, da Holanda, Bélgica e Escandinávia em geral, ainda que eles não tenham inglês como língua oficial, é muito mais comum que as pessoas publiquem aqui em inglês do que nas línguas nativas. E, portanto, eles já adaptaram, digamos assim, a sua forma de escrita acadêmica à forma anglófona, americana e britânica, principalmente. Nesses países, em geral, a síntese é preferível. Qualquer tipo de texto que seja muito prolixo, que seja muito detalhista, a menos que seja necessário, não é preferível. Existem grandes chances de um texto que vocês produzem, que vocês enviarem para um periódico de língua inglesa ser rejeitado por isso, até porque eles costumam colocar limites de palavras ou de caracteres. Por exemplo, quando eu defendi a minha dissertação de mestrado em Leuven, que Leuven fica na parte flamenga da Bélgica, então tem uma tradição de escrita acadêmica em inglês muito forte, eu tinha 10 mil palavras no máximo para minha dissertação de mestrado. Isso dá mais ou menos 30 páginas. Algo que não só no Brasil, mas em países como França, Itália, Espanha, etc., seria impensável. Fazer uma dissertação de mestrado com só 30 páginas. E é algo que é muito difícil, porque a gente vem de uma tradição acadêmica que está acostumada, que incentiva, de certa forma, textos maiores, uma escrita um pouco mais, digamos, rebuscada. E aqui eu tive que basicamente mudar completamente o meu estilo de escrita para me adaptar a isso. Uh, eu acredito que é uma tendência que está aos poucos chegando na academia brasileira também, mas que aqui é muito forte. Então, a primeira dica que eu daria para vocês quando estiverem escrevendo em inglês é ser o mais sintético possível, colocar as ideias no menor número de palavras possível. Mesmo que para nós isso soe como uma linguagem quase coloquial, aqui é considerado normal, é tranquilo fazer isso. Pode passar, por favor.
Bom, os conectores que eu mencionei anteriormente são palavras que ajudam a criar um texto mais fluido, mais legível, mais sintético. Eles são palavras que às vezes podem substituir quatro ou cinco, ou que podem transformar duas, três frases em uma só. Uh, claro, preservando a ideia original, que isso é o principal, mas sem utilizar palavras ou caracteres em excesso. A vantagem do inglês é que tem muito mais palavras conectoras do que no português e em outras línguas latinas. Isso nos permite criar um texto mais fluido e mais sintético. Os significados deles tendem a ser parecidos, porém, os usos e o grau de formalidade e o contexto, o local que eles têm que ficar na frase, em geral, são bem diferentes. Pode passar, por favor. Aqui eu tenho uma lista de conectores que eu escolhi apresentar de acordo com o uso e o contexto nos quais eles devem ser usados. Alguns dos mais populares. Pode deixar aí na coluna superior, por favor. Dos mais populares, dos que são mais usados, principalmente na escrita acadêmica, são furthermore, moreover. Esses ambos, quando tu tens uma ideia, tu concluir uma ideia e quer apresentar outra que seja relacionada a essa. Que as pessoas tenderiam a colocar and, ou additionally, ou also, como está nessa lista, que não estão errados, porém é considerado uma escrita um pouco mais informal. Na escrita acadêmica, as pessoas costumam utilizar muito esse tipo de conectores. Nunca vai ter como um also, vírgula, no início da frase. Isso é considerado uma linguagem coloquial. As pessoas vão usar furthermore, moreover, talvez additionally, porque, enfim, é uma linguagem um pouco mais formal e te permite apresentar uma nova ideia sem ter que recapitular muito o que já foi tratado nas frases anteriores. O likewise, que está aí descrito como um conector de comparação, pode ser usado da mesma maneira. Vocês vão ver muito em textos acadêmicos as pessoas utilizando essa palavra. O significado é basicamente o mesmo de moreover, furthermore, entre outros. Uh, Entre os de contraste, eu gostaria de sinalizar três, que na minha opinião são os mais importantes, também são muito utilizados. Uh, Nevertheless, notwithstanding, and nonetheless. Basicamente, se usa esse tipo de conector, esse tipo de palavra, para fazer uma apresentação de duas ideias distintas, ou, por exemplo, de uma consequência inesperada de um primeiro fato, de um primeiro acontecimento. Seria a tradução mais próxima no português seria ainda que, ou embora, ou contudo, mas ele tem um aspecto mais de comparação ou de apresentação de um fato ou uma consequência inesperada dentro de um contexto. Em geral, em textos acadêmicos, eu estou dizendo assim, eles são usados, evitem usar em demasiado, ou seja, usar só por usar, porque também acaba ficando um texto muito carregado, mas são ferramentas importantes que vocês têm para criar um texto mais conciso e evitar ficar recapitulando ideias anteriores dentro de uma frase, que é algo que não é muito bem visto na escrita acadêmica em inglês. Pode baixar um pouquinho, por favor, para a segunda coluna. Os conectores de tempo, em geral, são bastante conhecidos. O uso deles vai ser muito parecido com o que se dá em português das traduções. Não existe nada que eu acredite que seja digno de nota aqui, então eu vou partir diretamente para os de baixo. Na primeira coluna, result, tem três palavras que vocês vão ver muito
em textos acadêmicos, que são hence, que significa portanto, therefore, também um sinônimo, portanto, eles podem ser usados da mesma maneira, porém, therefore sempre tem que estar no início da frase. Quando vai começar uma frase para fazer, apresentar um resultado ou uma consequência de algum fato, de algum fator, isso se utiliza therefore. É recomendado que esteja no início da frase. Enquanto que hence pode ser utilizado no meio da frase, entre vírgulas, ou no início. Eles são sinônimos. Eu, pessoalmente, prefiro utilizar hence, até porque tem menos caracteres, e quando há limite de caracteres. Mas, como não é recomendado que se utilize sempre o mesmo conector sucessivamente, é uma boa maneira de alternar. Thus significa assim em inglês. Ele é considerado levemente menos formal do que hence e therefore, mas também pode ser usado. Também é considerado um conector bastante útil, porque, pelo menos para mim, quando eu comecei a escrever, é uma palavra que eu pensava como se dizer assim em inglês, porque eu conhecia therefore, mas eu achava muito longo. Então, thus é uma palavra que tanto em apresentações no inglês falado quanto no inglês escrito pode ser utilizada, ainda que seja levemente menos formal do que as outras. Accordingly seria basicamente para confirmar ou corroborar um fato, ou seja, uma consequência que era esperada, um resultado que era esperado de um fato, um acontecimento que vocês descrevem antes. Alguns dos outros que estão aí ou são muito, tipo, excessivamente formais, vocês dificilmente vão ver thereupon sendo utilizado, tem um significado mais ou menos parecido, mas, assim, o texto mais recente, o texto acadêmico mais recente que eu vi utilizando essa palavra é dos anos 50, então não, vocês dificilmente vão vê-los. Os conectores de resumos, tipo, para resumir uma ideia ou recapitular uma ideia que foi utilizada antes. Eu, pessoalmente, só uso, nunca usei anyway em texto acadêmico. Eu sei que é um vício de linguagem em inglês que existe, as pessoas usam muito no inglês falado. Eu não recomendaria usar no inglês acadêmico, porque vai soar como se vocês tivessem um vocabulário mais limitado. Isso pode repercutir negativamente na avaliação do texto de vocês. Eu utilizo, dentre estes, in sum, in short ou in a nutshell. In a nutshell é uma expressão idiomática, dentro de uma casca de nós, deriva de uma expressão latina, mas que é muito utilizada na escrita acadêmica, então vocês podem utilizar à vontade. Sempre que tiver que recapitular uma ideia que já foi tratada antes e vocês quiserem resumir, vocês podem colocar in a nutshell, vírgula, e apresentar a ideia, em uma frase de preferência. Dentre os conectores de exemplos e de lugares, eu não usaria esses muito longos como an instance of this, quando se pode usar for instance, ou this can be seen in, como pode se utilizar for example, ou dois conectores que eu vou mostrar no próximo slide. Então, eu diria para vocês, quando vão apresentar exemplos, ou utilizarem os dois mais comuns, que é for example, for instance, ou os próximos que eu vou apresentar no próximo slide. O mesmo vale para conectores de lugar, até porque não se costuma utilizar muito em escrita acadêmica. Pode passar, por favor. Se tiver como reduzir um pouquinho o zoom, porque eu acho que... Ah, não, tá normal, ok. Então, esses dois conectores, eles são derivados do latim, e eles sempre são precedidos por vírgula. Não pode se utilizar no início da frase, mas não é muito recomendável. Eu pessoalmente quase nunca vejo. E eles são muito úteis e muito utilizados na escrita acadêmica em inglês. O primeiro IE, que é do latim idest, significa ou seja. Então, por exemplo, em um contexto, a escrita acadêmica em inglês deve ser sintética, vírgula.
E deve-se utilizar menos palavras. Ou seja, deve-se utilizar menos palavras. Se utiliza assim, para confirmar ou apresentar algo que, algum, uma consequência, algum resultado de uma afirmação anterior. E o outro, EG, em latim exempli gratia, mas se utiliza sempre na forma e.g, que significa, por exemplo. São esses dois conectores são ótimas maneiras de poupar caracteres e eu considero, pelo menos, que dá uma certa riqueza para o texto de vocês. Então, sempre precisa de vírgula no meio da frase. Pode substituir, for example, for instance, as it can be seen, etc. Eu não usaria eles excessivamente, assim como os outros, mas de vez em quando, principalmente se tu já está desenvolvendo um raciocínio, eu acho uma boa estratégia para fazer um texto, uma frase um pouco menor. Eles não gostam de frases longas em inglês, isso é uma coisa que eu devia ter ressaltado. Frase de mais de 2 linhas, eles vão mandar cortar em duas. Então, isso é uma maneira também de reduzir o tamanho das frases de vocês. Pode passar, por favor. Então, agora eu vou tratar um pouco da parte das referências, da bibliografia. É uma parte um pouco mais chata, eu reconheço, mas é muito importante, como vocês bem sabem. E é muito importante conhecer os estilos de referências que são utilizados fora do Brasil. A ABNT é considerado, principalmente aqui na Europa, o pessoal acha muito estranho que a gente não use esses três sistemas, porque eles são tão padronizados pelo mundo que, enfim, qualquer escrita, qualquer periódico acadêmico estrangeiro vai exigir de vocês que vocês usem pelo menos um dos três. Pode-se utilizar outros sistemas em outras áreas, por exemplo, na medicina se utiliza muito Vancouver, também nas ciências exatas, mas na ciência política, nas relações internacionais, dificilmente vocês vão conseguir escapar de um desses três. Cada um desses estilos tem uma vantagem ou uma desvantagem, então a escolha, em geral, fica a cargo do autor. Eu vou apresentar para vocês, depois se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me perguntar. E eu vou dizer também qual que eu costumo utilizar e por quê. Pode passar, por favor. Ok. O primeiro estilo de referência bibliográfica que eu vou apresentar, que é o que eu mais vejo sendo utilizado na nossa área, é o estilo Chicago. Ele é baseado no Chicago Manual of Style, que é desenvolvido pela própria Universidade de Chicago, que é um livro de umas, 500 páginas, apresentando como citar, como referenciar cada coisa no menor detalhe possível. Coisas que vocês nem imaginam, como referenciar imagens de quadrinhos, enfim, até 1980, por exemplo. Eles vão ter uma forma de fazê-lo e vai ser bem estruturada e geralmente está bem explicada como fazer. Para textos acadêmicos e livros em geral, costuma-se utilizar para livros esse modelo que eu coloquei nos slides, ou seja, sobrenome, nome do autor, título em itálico, cidade, editora e ano. Ele é bastante simples, porém, tem duas coisas. Primeiro, ele usa principalmente notas de rodapé. Pode utilizar autodata, mas não é a forma mais popular dentro do estilo de Chicago. E segundo, ele tem, nas notas de rodapé, tem que referenciar da primeira vez e depois colocar a mesma referência nas referências bibliográficas, porém de uma maneira levemente diferente. Essa maneira que eu coloquei aqui é para a lista de referências no final. A desvantagem dele é, como muitas coisas em universidades americanas, o Chicago Man of Style não é gratuito. Ele está disponível, parcialmente disponível de forma gratuita na internet, mas se vocês querem o manual completo, tem que comprar e ele, em geral, não é muito barato. Talvez a URGS tenha, ele é atualizado todo ano também, então é importante sempre ter uma versão mais recente. Talvez a URGS tenha um, vocês se escolherem utilizar o Chicago, eu recomendo verificar na biblioteca.
porque em geral as universidades têm, mas se não, vocês teriam que comprar e ele costuma ser bem caro. Pode passar, por favor? Como eu mencionei, ele tem um estilo para cada coisa. Para livros, nas notas de rodapé vocês referenciam dessa maneira que está aí. O autor, nome e sobrenome do autor ficam na ordem certa, não fica invertido. E cidade, editora e ano ficam entre parênteses. A primeira vez que vocês referenciam um trabalho no estilo Chicago tem que ser assim. E nas outras vezes, se vocês vão citar o mesmo trabalho, vocês podem fazer uma forma curta, sobrenome, uma palavra principal do título e páginas, na lista de referências, como eu já apresentei antes. E se vocês vão usar autor-data, muito parecido com a BNT nesse sentido, só que o sobrenome do autor não fica tudo em maiúsculo. Sobrenome, ano e número das páginas. Então, isso vale para livros e para as outras formas de capítulos de livros, artigos, etc. Sempre da primeira vez, nas notas de rodapé, referenciar inteiro e depois pode resumir. Pode passar, por favor. Da mesma forma, para capítulos de livro, como vocês podem ver, na nota de rodapé vai ter o nome do autor, o título do capítulo, o nome do livro fica em itálico, cidade editoriana da mesma forma e as páginas. Na forma curta, como vocês viram, eu escolhi o nome do capítulo Critical Juncture, Church Slavonic and the Discourse of Cultural Preservation in Post-Soviet Russia. Poderia ter escolhido Critical Juncture como forma resumida, eu escolhi Church Slavonic, mas tanto faz. Isso fica a cargo do autor, contanto que possa ser facilmente encontrado depois na lista de referências. Pode passar, por favor. Em artigos científicos, mais ou menos parecido, vocês vão citar o artigo, o número do periódico, número, volume e número, o ano sempre entre parênteses e as páginas. Quando for citar a forma curta, sempre utilizar o nome do artigo, não o nome do periódico. Porque se vocês, por exemplo, estão citando de mais um artigo desse mesmo periódico, poderia ficar confuso. Nós vamos disponibilizar os slides depois para vocês. Então, para ficar mais claro, caso vocês queiram consultar. Mas isso tudo está disponível se vocês colocarem Chicago Manual of Style na busca. Na busca do Google, vocês vão encontrar para esse tipo principal de referências. Livros, capítulos de livros, artigos, imagens e gráficos, se eu não me engano, todos estão disponíveis. Coisas um pouco mais detalhadas que não estariam. Em geral, as universidades aqui tendem a ficar um pouco mais satisfeitas se vocês utilizam Chicago, justamente por ele ser padronizado. Porém, como eu disse, por não, guidelines não serem gratuitas, às vezes as pessoas acabam preferindo utilizar outros estilos. Pode passar, por favor. Segundo estilo, Harvard. Apesar do nome, ele não existe nenhum manual feito pela própria Universidade de Harvard para esse estilo. Ele só tem esse nome porque ele foi criado originalmente lá. Mas cada universidade tem o seu próprio estilo de Harvard. E, em geral, eles têm um manual disponível gratuitamente no site da universidade, explicando como fazê-lo. A base dele é sempre a mesma. Autor data, um estilo de referência bastante simples, ele é relativamente parecido com a BNT nesse sentido, só que sem a parte mais burocrática da BNT, como eu gosto de chamar. Então, ele é muito mais fácil de usar, ele é muito mais simples. A desvantagem muitas vezes os manuais que as universidades oferecem são bastante básicos. Então, alguns tipos de texto que vocês vão precisar citar não vão estar disponíveis, ou vão estar disponíveis em outro tipo de Harvard. Então, por exemplo, na minha dissertação eu utilizei o Leeds Harvard, que é da Universidade de Leeds, na Inglaterra, porque era o único que me permitia citar
textos jurídicos da União Europeia e da Itália, que foi o tema da minha tese. Os outros não tinham. E se vocês querem citar algo utilizando os outros, tem que contatar diretamente a universidade. Não sendo estudante, é muito mais difícil de conseguir uma resposta. Então, se vocês forem utilizar Harvard, eu recomendo olhar bem todos os tipos que existem e ver se o tipo de texto que vocês vão citar está coberto naquele manual. Ele, em geral, tende a ter a principal diferença dele para a BNT, quando se cita na lista de referências, é que não se usa o nome do autor todo em maiúsculo e sempre se resume o primeiro nome. Se usa só o sobrenome e a inicial. Pode passar, por favor? Então, nas listas de referências, vocês vão citar um livro, é como mostrado antes. Sobrenome inicial do autor, o ano vem antes do título, título em itálico, cidade e editora. Para citar no corpo do texto ou entre parênteses no final da frase, é muito parecido com a BNT, se não é tudo em maiúsculo. E quando o livro tem mais de uma edição, ele deve ser mencionado entre o título e a cidade, sem ser em itálico. Então, ele é um estilo bem simples de se utilizar. Se vocês estão começando a escrever em inglês, eu pessoalmente recomendo utilizá-lo. Pode passar, por favor? Que tem da mesma forma em capítulos de livro, eu estou utilizando os mesmos capítulos para fins de comparação. Título, o autor, ano, título do capítulo, editores do livro, e tem que enfatizar que são editores, com EDS do lado do último nome. Título em itálico, cidade, editora e páginas do livro em que está o capítulo. Para citar no corpo do texto, só o nome do autor do capítulo, não os editores do livro, o ano e as páginas, se necessário. Se for uma citação direta. Pode passar, por favor. Da mesma forma, artigos científicos em periódico, ele é bastante parecido com a BNT nesse sentido. Alguns pequenos detalhes de diferença, mas esses, por exemplo, o fato de o volume do artigo tem que estar em negrito, mas isso tudo está explicado nos manuais de Harvard que tem estar disponíveis gratuitamente. Pode passar, por favor. O último exemplo que eu vou mostrar para vocês, ele é basicamente uma derivação do estilo Chicago na sua forma autor-data. Ele foi elaborado pela APSA, que é a American Political Science Association, muito utilizado em periódicos e livros dos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos e do Canadá e assim em alguns raros casos do Reino Unido ele não tende a ser muito utilizado. Aqui na Europa continental quase não se utiliza. É permitido, mas não é muito incentivado. Ele é regulado pela própria APSA, então ele, assim como Chicago, ele é bastante centralizado. Ele é bastante, isso é o que eu considero uma vantagem. Não tem ambiguidades quando se vai citar com eles. A desvantagem é ele é muito burocrático, tem muitas regrinhas, tem muitos detalhezinhos e é muito focado nos Estados Unidos e Canadá. Então, se vocês não estão pensando em enviar um texto acadêmico para lá, ele acaba sendo menos utilizado. Pode passar, por favor. Como vocês podem ver, ele é muito parecido com Chicago. Por exemplo, na lista das referências e no corpo do texto é praticamente igual. É basicamente um Chicago com autor data e algumas regras a mais. Pode passar, por favor. Da mesma forma, em capítulos de livros, ele é eu diria um intermediário entre Chicago e o Harvard. Pode passar. E da mesma forma, em artigos. Eu só coloquei, referenciei eles em todas as formas para fins de comparação. Então, qual eu recomendo utilizar? Se vocês estão começando a escrever em inglês agora, eu recomendo utilizar o Harvard pela simplicidade.
Se você já tem uma certa experiência, já estão mais ou menos acostumados com isso, eu recomendo sempre utilizar o Chicago e em formato de nota de rodapé. Deixa o texto muito mais nítido, muito mais claro, não tem que ficar parando a leitura para, tipo, não tem os parênteses no final que quebram um pouco o fluxo da leitura, na minha opinião. Ele leva mais tempo para fazer, ele é um pouquinho mais complicado, mas uma vez que vocês comecem a utilizar, vocês pegam o jeito rapidinho. Então, eu recomendaria. uh, Vocês podem utilizar o Chicago em Autodata, mas sinceramente, se for utilizar o Chicago em Autodata, utiliza Harvard, que é mais fácil. Se for utilizar o Chicago, utilize ele em notas de rodapé, que é, na minha opinião, é mais vantagem. Apesar de ter um pouco mais trabalho, deixa o texto mais nítido. Poupa caracteres, porque já a nota de rodapé não conta na contagem de caracteres. E é mais bonito mesmo. Pode passar, por favor. Aqui estão as minhas referências, basicamente a referência da tabela de conectores. Eu agradeço vocês pela atenção, e fico disponível para quaisquer perguntas. Obrigada, Stefano. Como no ano passado, esse ano foi muito proveitoso. Acredito que tem várias pessoas novas que não foram nas oficinas do ano passado. E ressaltar que é muito legal ouvir você falar sobre isso, porque você já fez o mestrado todo na Europa, então tem justamente um costume de publicar artigos, tanto com o trabalho final da dissertação, tem um costume prático nisso, então acho que realmente isso ajuda muito para quem não tem esse acesso, assim. Eu vou abrir para perguntas agora, caso alguém tenha. Grace? Oi, hoje eu estou cheia de perguntas. É, eu queria questionar uma coisa assim mais de escrita acadêmica em inglês em geral, que é como que tu faz assim para escrever, por exemplo, resumos em inglês, Stefano? Porque assim, por exemplo, a gente tem resumo e abstract nos trabalhos. Então, tu parte diretamente do inglês para escrever ou tu escreve em português e depois em inglês? Porque eu sei que fica um pouco engessado, né? Se a gente tenta traduzir literalmente. E aí tem aquela questão que tu falou antes também do inglês ser mais assertivo. E aí a gente em português tende a ser muito prolixo. Então, se a gente vai passar para o inglês depois, fica um pouco complicado, né? Então, como é que tu faz nessa questão de resumos, afins, para deixar o texto um pouco mais tranquilo, assim, mais adequado, né? Então, obrigado pela pergunta, Grace. Se eu tenho que ter um resumo em português e um abstract, eu por qual vocês vão começar fica a critério. O que eu não recomendo fazer é fazer uma tradução direta, como tu disseste, do resumo para o abstract. Eu costumo fazer dois separados. Eu pego as ideias que eu quero apresentar, faço um resumo em português com as características da escrita como ela é em português, e depois eu faço um abstract com as mesmas ideias, porém não necessariamente as mesmas palavras, utilizando o estilo de escrita e as particularidades do inglês. Eu acho que é a melhor maneira para preservar a mensagem que vocês querem passar e não ficar muito claro que aquilo é um texto traduzido. Toma um pouquinho mais de tempo, eu diria, mas vale a pena. Obrigada. Eu vou continuar nessa pergunta. Eu tenho mais uma curiosidade de como você constrói o texto. Por exemplo, você teve que entregar uma dissertação em inglês. Você parte do primeiro dia escrevendo em inglês, você escreve no português e depois tenta traduzir, ou você escreve direto em inglês, mas as suas notas tu faz em português? Como que a mente fica dividida? Então, eu faço tudo em inglês, porque começar em português e traduzir não é uma boa ideia, porque o texto vai ficar claramente traduzido. São duas línguas com mecânicas muito diferentes e quando a gente tenta passar uma ideia em português para uma ideia em inglês e vice-versa, sempre se perde algo. Então eu escrevo sempre direto em inglês
Eu costumo fazer as minhas notas sempre na mesma língua que eu estou escrevendo o texto, por um simples fato de a gente não se perder. Mas eu não acho que seja prejudicial vocês fazerem notas em português enquanto estão escrevendo em inglês, contanto que não interfira no tema principal que não interfira no texto principal. E para quem está começando, por exemplo, um estudante de graduação aqui na URGS que, digamos, não vai estudar fora, mas está pensando em talvez publicar ou quer que seu TCC possa ser lido por outras pessoas. Inglês parece muito complicado para quem, enfim, não estuda há tantos anos e coisa e tal. Você tem alguma dica, assim, de introdução básica, como você começa, se você não tem um inglês lá super evoluído? Então, o que eu recomendo é começar lendo, sempre. Isso eu faço para qualquer idioma que eu estudo. Antes de começar a escrever, eu sempre adquiro um hábito de leitura nesse idioma. Pode ser começar com coisas pequenas, desde tweets, se vocês usam Twitter, ou posts em redes sociais. Daí passar para artigos de jornais ou de revistas do país. Começar é uma coisa que tem que ser gradual. Eu fiz isso com inglês e continuo fazendo agora. Eu estou estudando francês. Não é uma língua fácil, como quem já estudou sabe. Então eu estou buscando ler textos primeiro básicos, depois um pouco mais avançados. Assistir, isso por mais que seja ouvido e não escrito, sempre as coisas sempre estão conectadas. Assistir vídeos, etc., nesse idioma. E a partir daí vocês vão começar a ganhar vocabulário. E a partir da leitura, vocês vão ver a forma que as pessoas escrevem, vocês vão identificar uma coisa meio automática, vocês vão identificar a forma que eles apresentam as ideias, os tipos de palavras, os tipos de expressões, enfim, idiomáticas que se usa. E isso vai entrando meio que indiretamente na escrita de vocês. Então, sempre partindo da leitura para a escrita. Se vocês tentarem começar a escrever direto numa língua que vocês estão aprendendo, e eu sei porque eu já fiz isso, vai acabar parecendo o texto um tanto básico. É muito importante que vocês façam para fins de prática, mas eu acho que é fundamental nesse estágio inicial do aprendizado ler bastante. Obrigada. Ana? Eu concordo com o Stefano da questão da leitura e tal, da prática. E eu aconselharia também, na medida do possível, que a gente conhece alguém que a gente sabe que conhece melhor a língua ou um nativo, porque eu sei que às vezes a gente não conhece um nativo anglófono e tal, mas na medida em que a gente conhece, por exemplo, eu conheço o Stefano, que escreve super bem inglês, poder perguntar para essa pessoa o que que ela acha do texto. Essa coisa da revisão é muito importante. E melhor se a gente, né, conhece alguém, mesmo na internet, sei lá, um nativo, porque isso faz muita diferença que alguém mais experiente possa reler o texto. Porque a gente não se dá conta dos erros que a gente faz. Mas eu gostaria de acrescentar, não sei, uma coisa que eu fico pensando muito é que me cobrar menos também, às vezes, quando a gente escreve numa língua estrangeira, porque se a gente começar a prestar atenção nos pesquisadores, professores mais experientes, que, tipo assim, já têm anos e anos, uma carreira super longa, e também não dominam a língua estrangeira de forma perfeita. E é normal, porque não é a língua deles, né? Então, claro, se a gente vai publicar um texto, seria fundamental essa revisão por um nativo, porque o texto fique nos trinques, mas também ter essa consciência que é muito difícil escrever como um nativo e que talvez assim a gente vai chegar no fim da carreira sem, sem dominar como um nativo, e isso é normal também. Não sei como é que o Stefano lida com isso, essa seria a minha pergunta. Tipo, como é que tu lida, o que tu faz, assim, tu manda para alguém corrigir? Sim, eu geralmente peço ou para pessoas nativas ou para pessoas que tenham inglês, que dominam inglês há muito tempo, etc.
ou qualquer outra língua na qual eu esteja escrevendo. Um ótimo ponto, isso é muito importante. Mesmo que vocês não conheçam nativos, enviar para pessoas que tenham mais conhecimento da língua, porque às vezes, mesmo que tu tenha um ótimo conhecimento, mesmo que vocês sejam nativos, a gente está escrevendo, já está na quarta página, são 3 da manhã, tu já começa a perder um pouco o foco. Então é muito importante a revisão mesmo na nossa língua nativa. Eu concordo. Porém, eu peço licença para vocês que eu vou ter que sair. Eu agradeço muito a atenção de vocês e vou pedir para Luana deixar os meus contatos, minhas redes sociais, meu e-mail para vocês. Caso vocês tenham qualquer pergunta, qualquer dúvida a respeito do que nós falamos hoje, podem me enviar, fiquem 100% à vontade e eu vou buscar responder o mais cedo possível. Muito obrigada, Stefano, por ter estado tantos anos no CESP, continuar com esse contato com a gente. A gente agradece muito se dispor o seu tempo aí. A gente sabe que tanto para você quanto para Ana, o fuso horário é uma coisa um pouco complicada. Então a gente te agradece. Fique liberado, aí eu falo um restinho com o pessoal aqui. Pode ir para te liberar, não ficar te segurando. Muito obrigado. Muito obrigado, Prazer Stefano. estar aqui. Deixa eu só entrar Obrigado, e dar um abraço Henrique. no Stefano. Muito obrigado. Eu não consegui entrar bem no início, mas foi ótimo te ouvir. Um grande abraço e, como sempre, sucesso. Obrigado. Muito obrigado, Henrique, pelas palavras. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima. Pessoal, só comentando mais uma questão. Não sei se todos estiveram presentes em todas as